Hoje vamos para o quinto episódio da série Livros sobre o Catolicismo Romano. Se você não assistiu os 4 episódios anteriores, eu recomendo que você assista, pois assim nós vamos construindo juntos um raciocínio sobre o catolicismo romano. Nos 2 vídeos anteriores eu falei sobre 2 livros a respeito de Maria. E para fechar essa trilogia acerca do marianismo, hoje eu falarei sobre uma obra muito especial, A Senhora Aparecida, a verdadeira história. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo. Aqui está A Senhora Aparecida, Dr. Aníbal Pereira dos Reis, ex-padre, Edições Cristãs. Esse livro já não é mais publicado fisicamente, então eu tirei um PDF sobre ele. E você pode encontrar facilmente na internet. É um material bem acessível. Vamos conferir de perto? Então aqui nós temos o índice, prefácio, devoto da Senhora Aparecida, fui padre devoto da Senhora Aparecida, nem a ganância, meta primordial dos clérigos aparecídicos, me abriu os olhos, a surpreendente revelação, a verdadeira história da Senhora Aparecida, a razão do novo surto do aparecidismo, a Santa Cap, capital mariana do país, a Rosa de Ouro, os milagres de Aparecida, a imagem em pedaços e o benzimento de João Paulo II. Então aqui são os assuntos que serão trabalhados ao longo desta obra. Prefácio. No dia 24 de junho de 1967, apresentei este livro ao público brasileiro, com as seguintes palavras. A passagem do 250º aniversário da Senhora Aparecida oferece ao clero romano uma outra oportunidade para, neste ano de 1967, recrudescer a propaganda de sua seita neste país infelicitado pelos seus embustes. Proporciona-me, outro sim, o feliz ensejo de apresentar aos meus patrícios o relato verdadeiro sobre a aparição da Santa. Sentir-me-ei recompensado pelo fato de poder contribuir assim com o esforço do nosso povo, no sentido de sua emancipação religiosa. Muito oportuno, logo esse primeiro comentário aqui no prefácio, o ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, ele lançou esse livro em 1967, já faz um bom tempo, né, logo após a sua conversão. E aqui nesse prefácio, logo de cara, ele nos instrui que o objetivo dele é trazer o que aos seus patrícios ou aos seus compatriotas o verdadeiro relato da suposta aparição da Santa. Então ele coloca aqui o termo aparição da Santa entre aspas. E também o que ele quer? Ele quer emancipar os seus compatriotas, ou seja, ele quer trazer maturidade espiritual, maturidade religiosa a todos quantos aqueles que estão enganados com relação à aparição da Santa. Devoto da Senhora Aparecida. No clima profundamente religioso da minha família, aprendi desde muito criança a ser ardente devoto da Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, segundo pretende o clero. Então aqui, o ex-padre Aníbal, logo no segundo capítulo, ele já nos relata que desde muito criança, desde a tenra infância, ele aprendeu, né, foi incutido nele, foi inculcado nele ser devoto da padroeira do Brasil. Lembrando que a Senhora Aparecida, ela se torna a padroeira do Brasil ali por volta de 1930, 1931, a história tradicional da imagem. Certa ocasião, o governador da capitania de São Paulo, Conde de Assumar, em viagem para Minas Gerais, pernoitou em Guaratinguetá, no norte de nosso estado. Então a Câmara local decidiu oferecer-lhe um banquete, com uma grande variedade de pratos à base de peixe. A ordem dada pela Câmara, os 3 pescadores, Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, foram ao Rio Paraíba, em cuja
margem direita se localiza a cidade de Guaratinguetá. Principiaram as suas tentativas de pesca no porto de José Correia Leite, descendo até ao porto de Itaguaçu, onde João Alves, ao lançar sua rede, colheu entre alguns peixes o corpo de uma imagem sem cabeça, e ao repetir a operação abaixo, estupefato, verificou em volta nos fios da tarrafa a cabeça da santa. Então aqui, esse relato aqui é a história tradicional, né? Como que comumente as pessoas ouviram falar do acontecimento, do aparecimento da santa. Eles pescam uma vez, eles lançam as suas redes, pegam o corpo da imagem, depois lançam novamente, pegam a sua cabeça, e aí a cabeça se ajusta perfeitamente ao corpo. Essa aqui é a história tradicional da aparição da Senhora Aparecida. Fui um padre devoto da Senhora Aparecida. A ordenar-me padre em 1949, então, esse ano aqui, 1949, foi o ano cujo Aníbal Pereira dos Reis se torna padre. Completados 10 anos de sacerdócio, recebi com uma verdadeira promoção minha transferência para Guaratinguetá, a cidade mais próxima de Aparecida, localizada à margem direita do Rio Paraíba, no estado de São Paulo. Guaratinguetá dista pela Via Dutra aproximadamente 220 quilômetros do Rio de Janeiro, 185 de São Paulo e 8 de Aparecida. Então aqui, o até então padre, ele começou o seu ministério na cidade de Recife. Isso eu fiquei sabendo através de uma outra obra dele chamada Este Padre Escapou das Garras do Papa. Então, ele foi, depois disso, depois de um tempo, né, aqui ele relata 10 anos de sacerdócio, ele vai para Guaratinguetá. E Guaratinguetá fica aproximadamente 8 quilômetros de Aparecida. E nesse local é que ele vai ter a sua grande experiência, a grande revelação, no qual marcou profundamente o seu ministério. Mais um capítulo, nem a ganância, meta primordial dos clérigos aparecídicos, me abriu os olhos. Então esse capítulo ele vai tratar sobre a ganância, sobre a extorsão, sobre abusos no qual ele viu e presenciou enquanto ele era sacerdote romano. Mas quando você ler esse material na íntegra, você pode conferir todos os abusos nos quais ele presenciou. Muito triste. A surpreendente revelação. Numa tarde de quarta-feira, no começo do ano de 1961, em seguida às funções rituais da novena perpétua, a quem eu assistira, um sacerdote com um psil tirou-me do meu recolhimento devoto. Aproximei-me dele. Perguntou-me a queima-roupa: o que você vem fazer aqui quase todos os dias? Rezar a Nossa Senhora Aparecida, respondi-lhe. E, ante o sorriso gracejador do padre, esclareci: sou muito devoto de Nossa Senhora, espero dela todas as graças necessárias para a minha salvação eterna. Não pude falar mais porque o padre me interceptou com vivacidade. Você parece um beato vulgar. Que lhe poderá dar esta estátua de barro? Ela não tem valor algum. Nós gostamos dela porque nos traz muito dinheiro. E, levando as duas mãos aos bolsos, fez o gesto significativo de quem carrega vultosas somas. Pávido, arrisquei a pergunta: mas e os padres não creem em Nossa Senhora Aparecida? Um retumbante não abafou as últimas sílabas da minha interrogação. Ela não vale nada, tanto assim que, se cair do altar, ela se quebra, é de barro. Saí da basílica atordoado, passei a noite seguinte em claro, rememorando os fatos e tirando conclusões. Aterrorizado, sentia esboroarem-se as restantes ilusões da minha vida religiosa. Encorajado pelo propósito de servir a Deus, desvencilhado de todos os embustes
decidi levar até as consequências extremas a minha investigação sobre o assunto. Então, olha que interessante esse capítulo que trata sobre a surpreendente revelação. Ele era um padre devoto acerca da Aparecida. Então, ele estava ali, né, rezando como costumeiramente ele fazia, quando um padre chama ele e vê ele naquela devoção dele sincera. É bom nós frisarmos isso. E ao chamá-lo, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer que ele parece um beato vulgar, né? Ele parece uma pessoa bem inocente acerca daquilo que ele está fazendo. E aí, esse padre diz que, assim como ele, outros padres, porque que ele diz nós, né? Nós gostamos. Então, ele vai dizer que um conjunto de padres só gostavam da Senhora Aparecida por quê? Porque ela lhe trazia muito dinheiro. O comércio de imagens, de escultura, é um comércio muito lucrativo. E aí, o Aníbal, ouvindo aquilo, né, ele vai dizer, mas e os padres não creem em Nossa Senhora Aparecida? Então, ele escuta, especialmente do padre, que lhe chama, né, um retumbante não. Então, quando ele recebe aquela notícia, aquela informação, isso o deixa estarrecido. E para sacramentar, aquele padre que o chama diz, ela não vale nada. Tanto assim que, se cair do altar, ela se quebra, é de barro. E de fato, uma imagem de escultura, na maioria das vezes, é de barro mesmo, né? Algumas são de gesso, outras são de vidro, enfim, mas elas são frágeis. Elas não podem andar, elas não podem falar, elas não podem tocar. Então, já imaginou um padre devoto da Aparecida ouvir isso de outro padre? Ele ficou totalmente estarrecido, né? Como ele diz aqui, atordoado. E a partir dessa experiência tão negativa que ele teve, então começou uma busca incessante para ele descobrir a verdadeira história da tal Senhora Aparecida. Então ele foi investigar o assunto de maneira minuciosa, de maneira acurada. Então ele chegou às seguintes conclusões que nós vamos ver na sequência. A verdadeira história da Senhora Aparecida. A história é bem longa, então eu fiz um pequeno resumo para nós nos integrarmos sobre a verdadeira história. Naquela época em que o Brasil era Império de Portugal, não se dividia ele por províncias ou estados como hoje. Repartia-se em capitanias, dirigida cada qual por um governador nomeado por el-rei português e vindo diretamente além do mar. Então, antigamente, ali por volta do século XVIII, né, o Brasil ainda não era dividido por estados, mas sim por capitanias. Então, eram zonas de terras que geralmente Portugal ele delegava a nobres portugueses e a eles cabia a responsabilidade de administrar esse território e automaticamente pagar vultosos impostos ao rei de Portugal. O governador Dom Brás Baltazar da Silveira não mais conseguiu pôr cobro às desordens reinantes na capitania de São Paulo, em Minas Gerais, de sua jurisdição, nem reprimir o contrabando do ouro e muito menos coletar os impostos estabelecidos pela coroa real. El-rei Dom João V houve por bem, nessa conjuntura, chamar o inábil governador e substituí-lo, e, em junho de 1717, o capitão-geral Dom Pedro de Almeida, conde de Assumar, aportou no Rio de Janeiro, donde, via Santos, se encaminhou incontinente para São Paulo, aos 4 de setembro de 1717. Essa nota é muito pertinente porque o governador responsável naquela época pelo território ali de Guaratinguetá, da Aparecida, enfim, do estado de São Paulo como hoje nós conhecemos, era Dom Brás Baltazar da Silveira. Só que ele se demonstrou muito incompetente, né, porque ele não conseguiu reprimir o contrabando de ouro e nem coletar os impostos necessários para a coroa real.
Então, o que o rei de Portugal fez? Ele substituiu esse Dom Brás Baltazar da Silveira pelo proeminente Dom Pedro de Almeida, também conhecido como Conde de Assumar. Marque esse nome, Conde de Assumar, porque ele desempenhará um papel muito importante no desenrolar da história. Desgraçadamente, os compêndios de história do Brasil adotados por nossas escolas aureolam os padres e os frades do tempo da nossa civilização, com as glórias de heróis. Os seus autores sabem que, se disserem a verdade, os seus livros não terão guarida nos ginásios, em grande parte, dirigidos maquiavelicamente por padres e freiras, ou que deles recebem orientação. Aquelas nossas informações assim maspadas são de Rocha Pombo, registradas em sua História do Brasil, Rio de Janeiro, 1905, volume 6, página 245, cuja primeira edição deveria ser lida por todo intelectual patrício. Destaco em caixa alta a primeira edição, porque as subsequentes foram criminosamente resumidas e mutiladas. Destas, podaram-se todos os informes sobre latrocínios, extorsões, atrocidades e crimes cometidos pelos clérigos missionários. Olha que oportuno essa nota do ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, pois aqui ele nos indica de onde é a fonte na qual ele tirou a verdadeira história da Senhora Aparecida. Aqui ele vai indicar que ele tirou em Rocha Pombo, né? A primeira edição, ele indica até o ano e o volume, ano de 1905, volume 6, página 245. Então, ele vai dizer que as edições subsequentes, elas foram que resumidas e mutiladas. E aqui ele vai explicar por quê, né? Os colégios, as escolas eram presididas ou eram administradas por freiras ou por católicos, né? E automaticamente, né, uma organização religiosa não vai querer livros de história que falem mal da sua própria fé. Então aqui ele nos indica qual foi a fonte da sua informação, qual foi a fonte que ele tirou, que ele abstraiu todo esse conteúdo no qual ele nos escreveu. Os frades, contudo, não vieram para o Brasil com missão de catequizar. O historiador Rocha Pombo, no passo já referido, informa-nos que o Conde de Assumar, dentre as questões a enfrentar, tinha de haver com a da expulsão de todos os religiosos regulares que não tivessem naquela província do seu domínio uma função certa, própria do seu apostolado. Tinham esses religiosos, frades cognominados pela legislação romanista de religiosos regulares, outra incumbência, bem diversa da pregoada, que causou graves prejuízos ao Brasil. Vieram carrear ouro para o Papa e para os seus conventos na Europa. Então aqui, esse Conde de Assumar, ele foi nomeado também com a função de enfrentar, né, e de expulsar os clérigos que não estavam cumprindo a sua função sacerdotal. E aqui ele diz que muitos deles vinham não para exercer o seu sacerdócio, mas sim para carregar ouro para o Papa. Então era muito comum se ver abusos, extorsões, né, e até mesmo crimes cometidos por eles. Por ser o catolicismo a religião oficial do reino, o vigário destacava-se nas cidades como a autoridade mais importante. O batizado pelo padre equivalia ao registro civil. O casamento era só no religioso. Quem não era católico, como um criminoso lesa-pátria, não podia casar-se e nem registrar os filhos. Esta posição do catolicismo outorgava aos vigários o ensejo de serem ótimos arrecadadores de riquezas para o pontífice de Roma. Em Guaratinguetá encontrava-se como vigário o jovem padre José Alves Vilela. Como todo clérigo, conhecia perfeitamente a arte de bajular. Pelo próprio fato de ser o catolicismo romano a religião oficial do Reino de Portugal, a nomeação dos bispos dependia inteiramente da indicação feita pelo rei. O padre Vilela sofria de bispite aguda, do desejo desenfreado de ser bispo. Percebeu na passagem do Conde de Assumar por sua paróquia uma extraordinária oportunidade de, sabujando, credenciar-se às boas graças do governador, que o apontaria a El Rei como candidato a mitra.
Bem interessante essa nota aqui, porque aqui nós vemos como era o passado, né? O Brasil tem um passado católico, Portugal descobriu o Brasil, ele trouxe, né, toda um contexto católico para o povo brasileiro no início. Então, até por volta ali do século XVIII, o Brasil ainda era muito católico. Então, aqui diz que o casamento era só no religioso, né? O batizado equivalia ao registro civil. É de conhecimento de muitos que havia cemitério só para católicos, enfim. E dentre tudo isso, aqui é mencionado uma pessoa que nós devemos marcar o nome dele, Padre José Alves Vilela. Essa pessoa vai desempenhar um papel muito importante no desenvolvimento dessa história, porque aqui, como diz o ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, ele sofria de bispite, ou seja, ele era um homem que queria se tornar bispo. Ele até então era padre, mas ele queria se tornar bispo. E para se tornar bispo, ele precisava de uma indicação. Então ele começou a sabujar, ou seja, ele começou a bajular aqui o conde de Assumar, que então era o governador recém-nomeado, para que o governador lhe indicasse ao rei, e assim ele se tornasse bispo. Então aqui vai começar toda a nossa história e toda essa trama. Para se colocar bem diante do conde governador, preocupado e zangado com os clérigos baderneiros de Minas Gerais, promotores de todas as desordens, Rocha Pombo e Locke, o padre Vilela tomou a atitude oposta dos seus colegas. Reconheceu na sua subserviência ao chefe da capitania uma oportuníssima manobra para conquistar-lhe a simpatia. Entre o clero há traidores dos padres traidores, enquanto os frades de Minas traíam sua posição de aparentes catequistas, causando baderna, o padre Vilela manifestava-se servil. Nas águas turvas da situação de descrédito em que emergiam os frades, o padre Vilela quis pescar um peixe gordo, o peixe de uma posição perante o governador favorabilíssima às suas pretensões bispais. E como o peixe se pega pela boca, alvitrou oferecer ao conde um opíparo banquete. Mas um desses banquetes de assinalar marco na história da culinária. Então aqui, o padre José Alves Vilela, ele promove um banquete, né, com o objetivo de chamar a atenção do então conde de Assumar, porque na verdade ele tinha um interesse por trás disso. Ele queria surpreender, ele queria entusiasmar esse recém-nomeado governador para que então ele viesse vislumbrado indicar o padre José Alves Vilela ao rei de Portugal. E ele pensava, né, que o peixe se pega pela boca, então quem sabe o seu plano não daria certo. Desde o princípio de seu paroquiato, travara Vilela conhecimento com os pescadores de sua freguesia e da região. Deles, e somente deles, é que esperava mais decidida colaboração das suas festividades religiosas, porque a pesca naqueles tempos, acima mesmo da agricultura incipiente, se estabelecia como a mais importante fonte de riquezas do norte da capitania. E, dentre os pescadores seus conhecidos, 3 se distinguiam pela espontaneidade em auxiliar, pela singeleza de sua fé e, sobretudo, pelo seu acatamento às solicitações do vigário. Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, os seus nomes. Procurou-os, então, o clérigo Vilela, incumbindo-lhes da pesca, para o banquete homenagem. Nem estranharam a dedicação e o interesse do seu vigário por aquela pesca. Supunham-no desejoso, realmente, de exaltar à vista do governador as qualidades da cozinha da vila, de lhe demonstrar respeito e certamente creditar a região a favores futuros. Admirados, contudo, receberam no dia do banquete, 3 de outubro de 1717, manhã cedo, as ordens do vigário no sentido de que lançassem suas redes no porto de Itaguaçu, próximo do Morro dos Coqueiros. Como ativos pescadores, sabiam que os peixes permanecem mais nas partes calmas do rio
e não é possível pesca alguma junto de um porto onde há tanta movimentação. Então aqui os três pescadores entram em cena. Eram conhecidos do padre José Alves Vilela, e o padre José Alves, ele incumbe esses pescadores de fazer uma pesca para o seu banquete. Só que eles conheciam que naquela região que o padre lhes indicou, o porto de Itaguaçu, era uma região não propícia para se pescar, porque ali os barcos passam, enfim. E seria mais propício uma região mais calma do rio. Eram pescadores experientes, né? Na sequência, nos é dito o seguinte: em vista de sua própria profissão, entenderam os pescadores a ineficácia da ordem extravagante do vigário, mas ingênuos e submissos obedeceram. Não lhes convinha desacatar o sacerdote ameaçador e capaz de praguejá-los e amaldiçoá-los. Lançaram a rede na convicção de nada apanhar. Surpresos, porém, retiraram das águas uma imagenzinha de 40 centímetros de altura, talhada em terracota escura, nos moldes de Madonna de Murilo, que o clero utiliza como símbolo da Imaculada Conceição de Maria. Então, mesmo assim, eles o obedecem. Né? Aqui nos é dito que até eles ficaram com receio ou com medo de serem praguejados ou amaldiçoados, enfim. E aqui eles tiram uma imagem de cerca de 40 centímetros da Imaculada Conceição. Mas alguém pode dizer, pô, mas da Imaculada Conceição? Sim, a Imaculada Conceição é a padroeira de Portugal. Então, a Aparecida, na verdade, o seu nome é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Por quê? Porque a imagem original é da Imaculada Conceição. E posteriormente, conforme os anos foram se passando, a Imaculada Conceição ela se transformou aí numa outra imagem, né? Porque a partir daquela capinha que deram para ela, então ali houve uma subdivisão, né? A Imaculada Conceição, que já era uma realidade no mundo católico, e a Aparecida se tornou outra. Então, o que no início era apenas um adjetivo, né, Aparecida se tornou um substantivo, se tornou um nome próprio. Isso beira, obviamente, o absurdo. Decidiram guardar a imagem Aparecida nas águas dentro do embornal e prosseguir além sua tarefa. Obtida a quantidade de pescado exigida pelo clérigo anfitrião, foram à sua residência fazer-lhe a entrega. E jubilosos, na sua crença ingênua, mostraram ao padre, misturado na comitiva do governador, a imagem Aparecida. Enternecido, o vigário pelo sucesso do seu empreendimento, pois ninguém soubera e nem desconfiara da sua ida durante a madrugada ao porto de Itaguaçu para deixar nas águas aquela imagem, despejava suas expressões religiosas e deslambidas, acentuando o fator milagre daquela descoberta. Todo o povo daquela região presente em Guaratinguetá para receber o governador Conde de Assumar, ludibriado em sua credulidade, exultou o milagre sucedido, vinculando a santidade do seu vigário e divulgou a notícia à distância. Se falharam as aventuras em busca de esmeraldas, o milagre interveio para dar ao povo desiludido uma preciosidade muito maior. Parafusava o padre que, de propósito, havia colocado a imagem nas águas do porto de Itaguaçu. Então, por que o padre indicou exatamente o porto de Itaguaçu? Ele fez essa indicação porque ele sabia exatamente o local onde ele de madrugada havia lançado a imagem. Então, na verdade, o fato dos pescadores terem achado, na verdade, eles supostamente, entre aspas, acharam algo no qual foi premeditado maquiavelicamente pelo padre José Alves Vilela. Então, ele quis associar a sua imagem a esse suposto milagre. Quem sabe o Conde de Assumar não indicava para o rei de Portugal ele se tornaria bispo. Na intenção de valorizar o enredo do seu estratagema religioso, achou melhor entregar a estátua a um dos pescadores, Felipe Pedroso, residente no sopé do Morro dos Coqueiros. Retirando-se o Conde de Assumar no seguimento de sua viagem,
Os fiéis, em procissão, acompanharam o felizardo pescador que, piedosamente, colocou sob a emoção das circunstâncias a imagem colorida entre os santos do seu tosco oratório. Inglórios os esforços do vigário Vilela junto ao governador, tão assoberbado de problemas em sua curta estada no Brasil, à testa da capitania de São Paulo, não teve sequer lembrança de sugerir a El Rei o nome do pároco de Guaratinguetá, como candidato a bispo de alguma diocese do reino. Não se desesperançou o padre. Decidiu incentivar a devoção da Senhora Aparecida, promovendo atos religiosos na casa de Filipe Pedroso. Quem sabe se o seu nome assim ligado à estátua Aparecida milagrosamente se encheria de fama e repercutiria nos ouvidos do supersticiosíssimo El-Rei João V, que ouvia missas sobre missas, distribuía dinheiro a rodo a quantos santos figuravam no calendário, enchia de ouro os conventos e, enlevado por violenta paixão a sua amante, a freira Paula, do convento de Odivelas, alcançou do Papa o título de rei fidelíssimo. Então, o primeiro plano dele falhou. O primeiro plano do José Alves Vilela falhou. Mas ele decidiu fazer o quê? Incentivar a devoção da Senhora Aparecida para que, quem sabe, né, ela se tornando muito conhecida e muito famosa, o rei de Portugal pudesse se lembrar dele. E o rei de Portugal, ele era um católico bem fervoroso, quem sabe ele não seria nomeado bispo. Então nós vemos que toda a história ela começa de uma forma muito sórdida, né? Há muita falcatrua, há muitas coisas que envergonham a fé. Então o que sustenta uma mentira? Uma outra mentira. Né? E de mentira a mentira, isso continua, até que chega uma hora que a máscara cai, que a mentira é descoberta. Sucedeu Filipe Pedroso, após a morte na incumbência religiosa, o seu filho Atanásio. Um pouco arredio a essas beatices, este herdeiro achou melhor construir fora de casa uma capelinha para se ver livre das importunações dos devotos, e transferiu a Silvana da Rocha o mister de puxar as rezas e os cânticos. Primava a rezadeira mor Silvana em dirigir o rosário dos sábados, incrementando a afluência dos humildes com animados bailes regados a pinga após a reza, na intenção de alegrar os devotos caboclos desprovidos de outros divertimentos. Os anos se passaram e o nome do padre Alves Vilela, sem ser sugerido nas eleições dos bispos. Bem, então o Filipe Pedroso morre, né? Então ele deixa esse regado religioso para o seu filho, só que o seu filho tem pouco interesse naquilo que foi começado. Então é passado o bastão para essa Silvana da Rocha aqui, né? E como era regado essa devoção da Aparecida, então, com bailes, né? Essa devoção era regada com bailes e pinga após a reza. Então eles rezavam e depois eles promoviam bailes com bebidas alcoólicas, no caso pinga. Então isso nos mostra que a idolatria ela circunda também outros pecados, né? Porque aqui bailes geralmente nessa situação rola muita prostituição, né? E pinga, embriaguez de forma desconcertante. Então isso mostra como um pecado, como uma iniquidade vai gerando outra iniquidade. Certo sábado, em 1743, quando os devotos chegaram à capela, surpresos deram pela falta da Santa Aparecida. Atônitos ficaram quando Silvana da Rocha desconhecia também o seu paradeiro, mesmo depois de se informar com Atanásio. Desesperados, correram falar com o vigário, que se fingiu surpreendido. Aconselhou-os, porém, a que desse uma batida nas redondezas e que não se esquecessem de ir até o alto Morro dos Coqueiros. Dóceis à orientação do padre, vasculharam todos os recantos e, por fim, subiram os rapazes ao morro, onde, para o alívio geral, encontraram a imagem encostada em uma pedra.
Nessa noite, o rosário foi rezado com mais fervor, os hinos mais vibrantes e o baile mais animado, com cachaça abundante distribuída na algazarra do reencontro da Senhora Aparecida. Noutros sábados, o fato misterioso se repetiu, sem que os pobres devotos percebessem a mão do vigário atrás de tudo. O padre Vilela, ao sentir-se seguro do êxito de seu plano, num sábado, foi até Ponte Alta puxar ele a reza. Desta feita, ainda outra vez, a busca da imagem fugidiça precedeu o ato religioso, porque o padre, ainda outra vez, retirara as ocultas e levara ao morro. Então, na qualidade de vigário e ministro de Deus, aconselhou o povo devoto que se construísse no alto do Morro dos Coqueiros um templo para a santa. Nossa Senhora, afirmava ele, quer que se construa uma capela lá no alto do morro. De imediato, foram abundantes os donativos, todos queriam concorrer a fim de contentar os desejos da Santa Aparecida, no sentido de que lhe erigisse um templo no cume do Morro dos Coqueiros, conforme havia interpretado o vigário, aquelas fugas constantes. Olha que interessante. Então, a imagem começou a fugir. A imagem começou a supostamente andar. E ela começou a ir até o Morro dos Coqueiros. Então, o padre ele interpreta, né, todo esse acontecimento dizendo que a imagem queria, na verdade, um templo para ela. Então, os devotos deveriam se desdobrar para que esse templo fosse construído, né? E eles inocentemente não perceberam a mão do vigário por trás de tudo isso. É daí que vem aquela expressão, né? O fulano caiu no conto do vigário. Mas aqui está a Senhora Aparecida. Nós devemos muito a esse ex-padre que nos esclarece sobre a verdadeira origem da Senhora Aparecida. A obra Senhora Aparecida é simplesmente reveladora, pois o ponto de partida para o ex-padre Aníbal Pereira dos Reis deixar o catolicismo foi quando ele descobriu a verdadeira história da Senhora Aparecida. Ao longo da obra fica muito claro o intenso desejo desse ex-padre alcançar a salvação, alcançar a vida eterna, coisa que nem o catolicismo romano e nem a Senhora Aparecida puderam lhe dar. Ao descobrir o engano da Senhora Aparecida, o ex-padre Aníbal Pereira dos Reis começa uma saga, começa uma jornada, um lindo processo de conversão ao único que verdadeiramente lhe poderia dar a salvação, a saber, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que lhe poderia dar a vida eterna. Eu aconselho que você leia essa obra na íntegra, pois esta obra irá te surpreender. Mas esse é apenas o 5º episódio da série Livros sobre o Catolicismo Romano. Muito mais vem pela frente. Forte abraço.